Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. As Filipinas proíbem a compra de frango do Brasil por medo do coronavírus. E a venda de bicicletas cresce quase 120% em relação ao ano passado. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. As Filipinas suspenderam a importação de carne de frango do Brasil. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa tarde, Nathalie. Já é reflexo do problema com a China, imagino, né? Oi, Janine. Boa tarde a todos. Isso mesmo, e essa decisão ela foi tomada um dia depois da China ter declarado ter encontrado asas de frango exportadas do sul do Brasil com traços de coronavírus. O Ministério da Agricultura e também a Associação Brasileira de Proteína Animal não foram informados oficialmente sobre a decisão das Filipinas. 20% do frango consumido no país asiático é brasileiro, mas entre janeiro e junho deste ano, isso representou menos de 1% do total da exportação brasileira. Janine. Obrigada, Nathalie. O Banco Central divulgou hoje o boletim regional com números de março a maio. O relatório aponta que a economia brasileira foi fortemente afetada pela pandemia. O Nordeste sofreu o maior impacto. O Centro-Oeste sofreu menos por causa do agronegócio, que foi menos afetado pela crise. O trabalho formal fechou 1,5 milhão de vagas. Na região Sudeste, o desemprego foi maior no setor de serviços. No sul do país, a maioria das vagas fechadas foi nas indústrias de vestuário e calçados. 3 assaltantes foram mortos durante um confronto com a polícia em Brumadinho, Minas Gerais. Eles são suspeitos de terem explodido um caixa eletrônico e de fazer uma família refém. A polícia militar recebeu a informação do assalto e preparou uma emboscada. Armas, coletes à prova de bala e máscaras foram apreendidas com o grupo. 2 homens foram presos. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais é o entrevistado de hoje da Live JR, daqui a pouquinho às 5 horas da tarde. A entrevista com o Flávio Roscoe será transmitida ao vivo na Record News, no R7.com e nas redes sociais da Record TV. E começa hoje o rodízio no fornecimento de água para Curitiba e cidades da região metropolitana. A meta é reduzir o consumo em 20%. Boa tarde para você, Eduardo Escola. E como é que isso vai funcionar? Oi, Janine, boa tarde a todos. Olha, segundo a companhia, a população vai ficar 1 dia e meio sem e 1 dia e meio com água nas torneiras. A medida foi tomada por causa da forte estiagem que atinge os reservatórios e já dura mais de 1 ano aqui no Paraná. O rodízio só será suspenso quando os níveis das barragens estiverem acima de 60%. Hoje os níveis estão abaixo de 30%. Janine. Obrigada, Eduardo. A venda de bicicletas aumentou durante a pandemia. Só em julho, o crescimento foi de 118% em comparação a julho do ano passado. Oi, Lúcio, boa tarde para você. Quero saber se você já comprou a sua bike. Faz tempo, Janine, que eu tenho. Boa tarde para você. Tenho há mais de 5 anos, adoro pedalar. Olha só, um dos motivos do crescimento das vendas é que a bicicleta se tornou cada vez mais um meio de locomoção nas cidades, para ir à escola, ir ao trabalho. E agora, durante a pandemia, a bike tem sido também uma ótima opção de exercício físico para as pessoas que estão em isolamento social. A Associação Brasileira do Setor diz que os modelos mais vendidos no mercado brasileiro custam entre R$800 e R$2.000. Você também curte, Janine, bicicleta? Desde criancinha, Lúcia. Sou boa, viu? Vamos combinar. A gente dá um rolê, como dizem por aí. Obrigada, bom trabalho para você. O deputado federal do Distrito Federal, o professor Israel Batista, é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10h30 da noite. E você pode assistir essa entrevista na Record News, no R7.com e também nas redes sociais da Record TV. Nos Estados Unidos, jogadores de futebol americano salvaram uma mulher que fazia rapel num penhasco. Os atletas da Universidade de Dixie State estavam acampados no local e ajudaram no resgate. A mulher prendeu o cabelo no equipamento e ficou cerca de 45 minutos pendurada a 20 metros de altura. Chega ao fim essa edição, fique agora com o Cidade Alerta. Um bom fim de semana para você e a gente se vê na segunda-feira.